Olá você que está me assistindo nesse exato momento, aqui é o Melanca, e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que me interessam bastante. Hoje eu vou contar minha breve experiência com programação. Fevereiro de 2017, o mês no qual tive meu primeiro contato letivo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Osório, um dos melhores do Rio Grande do Sul. Logo na primeira semana já fui introduzido ao meu curso, Programação e Técnico Informática. Posso dizer que esse curso mudou alguns % da minha vida. De começo começamos a programar em português. Exatamente, português. Chamamos aquilo de pseudocódigo. Funcionava basicamente assim. Logo depois, mudamos para a linguagem Java, o que foi bem tranquilo, pois nosso professor era muito bom. Agora isso virou isso. E assim começou um processo de mudança comportamental que eu só percebi nas férias. Algumas mudanças vão além de achar memes de programação a coisa mais hilária, de usar a frase Guanabara é meu pastor e nada me faltará, programador não dorme. Estou falando de mudanças reais, por exemplo, raciocínio lógico. Como tudo em programação é pura lógica, é claro que o exercício desse tipo de coisa afeta o indivíduo como um todo. Comecei a pensar mais logicamente do que antes, mais racionalmente, em sentidos sociológicos e filosóficos, por exemplo. Comecei a deixar de lado minhas emoções em assuntos como legalização de aborto, drogas, ideologias, para usar o máximo de racionalidade possível. E comecei a tentar me basear em leis da natureza para pautar minhas opiniões. Pois uma vez que toda a natureza é A, por que deveríamos ser B? Afinal, não somos especiais? Ao tentar criar ética, moral e esse tipo de coisa, acabamos em um looping de sofrimento filosófico. Claro que eu não larguei totalmente esse tipo de coisa. Eu ainda penso muitas coisas baseadas em moral e ética como certo, mas isso aí muda de pessoa para pessoa, né? O que eu tô falando é que eu comecei a usar mais o cérebro e menos o coração. Perfeccionismo. Essa foi uma das mudanças ruins que aconteceram. Muitas vezes eu já vi pessoas se definirem como perfeccionistas e usarem isso como um elogio. As pessoas usam perfeccionismo como um elogio, mas isso é errado. Eu já era perfeccionista antes da programação e posso dizer que isso é uma merda. Inúmeros projetos pessoais que eu gostaria de realizar foram pro buraco porque eles simplesmente não eram perfeitos o bastante. Esse canal, por exemplo, é pelo menos minha 30ª tentativa em criar algum público na internet. Matemática e filosofia viraram a mesma coisa. Eu já citei isso no raciocínio lógico, mas vale a pena ressaltar. Uma vez que o raciocínio lógico ficou grande demais, minhas ideologias mudaram completamente. Pra mim, tudo virou matemática, dados e estatísticas, até ciências humanas. Penso eu que qualquer comportamento pode ser explicado racionalmente, afinal, se o amor é apenas reações químicas no cérebro, então o resto da filosofia e sociologia pode ser explicado dessa maneira também. Junto a isso, também comecei a me interessar mais por matemática, mais do que eu já era. E isso me levou a áreas que usam matemática e tu nem percebe, como a música, por exemplo. Música é matemática, é lógica. Os sentimentos e arrepios também são. Porém, não é por isso que a música deixa de ser arte. Música antes pra mim era uma coisa irrelevante, mas depois da programação e da conveniência de eu começar a tocar flauta no mesmo ano, eu comecei a amar essa porra. Uma das coisas mais interessantes pra mim é a trajetória da música através do tempo. Antigamente, a música era algo, como diria o ignorante, para engrandecer a alma. Era mais profundo, filosófico. A música renascentista, por exemplo, era toda baseada na racionalidade dos homens daquele período. Todas as vozes, acordes, melodias, era tudo racional e emocional. A combinação dessas duas coisas é o que deixa tudo melhor, sem falar no aspecto cultural da música medieval, renascentista, clássica e tal. Algum dia eu ainda faço um vídeo sobre cultura na música e por que essa porra não é música. Profissão. Todos os anos temos que apresentar alguns trabalhos orais pra turma com uso de slides ou coisa do tipo. Eu já gostava muito de fazer isso quando o tema era livre, pois o meu método de fazer trabalho me permitia aprender muito mais rápido várias coisas diferentes que nunca iam ser ensinadas. Ensinar pra alguém é um dos melhores métodos pra aprender. Também eu não faço como os outros que memorizam as falas. Eu que escrevo meu conteúdo que ajuda no entendimento. Eu aprendo, não decoro. Com a vinda da programação e da introdução informática, é lógico que eu tive que fazer isso também. Até porque é um curso técnico, ou seja, eu preciso saber do que eu tô falando. Saindo da programação e indo pra introdução, a apresentar trabalhos eu percebi que eu realmente me divirto apresentando e ensinando pessoas sobre algum conteúdo, sendo um dos poucos que não lê os slides ou trava nas respostas das perguntas. Com esse espírito de agregar conteúdo nas apresentações, eu até tive problemas relacionados a ideologias políticas na aula de sociologia. Apesar disso, eu descobri que eu realmente quero ser professor, talvez de inglês, história ou matemática, ou os três. O curso também acabou despertando em mim uma parte que antes não era tão forte, de tecnologia, a sede pela criação, pelo desafio, pelo novo.
Também junto a tudo isso vem as amizades, é claro. Pessoas que compartilham do mesmo tipo de interesse de humor ou até mesmo têm interesses completamente diferentes, mas que se unem por uma coisa: programar, criar, inventar. Com gente diferente por perto, um acaba complementando o outro e essa diferença resulta em trabalhos em grupo que unem toda a visão de um time de desenvolvimento independente. Falo do meu último trabalho do ano, The Random Deck Project. The Random Deck Project, ou Random Deck and Alheim Story, foi um trabalho de quarteto realizado por mim, Wesley Colombo, Juninho Ramos e Germano Quadros. Germano Quadros é o cara que fez as músicas que tocam algumas vezes nos meus vídeos e é o mesmo cara que há uma pequena chance de você conhecer por causa disso. O projeto constituía basicamente um jogo de cartas escrito totalmente em Java, algo primeiramente pensado como Hearthstone, porém infinitamente mais complexo. Por ser um projeto muito grande, fomos o único grupo que foi permitido fazer um quarteto. Começamos programando no meio da aula, dando Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo e colando em um documento compartilhado no Google Docs. Depois criamos pastas para guardar todas as artes e soundtracks, que por sinal infelizmente não foram usadas, pois colocar música em Java é impossível. Conceitos de cartas e tudo mais foram colocados nessas pastas também. Começamos a matar aulas de educação física e palestras para ir na biblioteca programar. Começamos a nos encontrar de manhã, foi uma aventura. Claro que um grupo de estudantes não conseguiria fazer algo tão complexo, então no final das contas o jogo ficou ridiculamente mais simples. Mais simples apenas o código. Em nossa mente criamos um universo, literalmente um universo com personagens, regiões e até uma história. Para um joguinho em Java que custou nota em algumas matérias, acho que foi o suficiente. A parte mais interessante foi que nos dividimos como um grupo de desenvolvimento de verdade. Dois cuidaram majoritariamente do código fonte das classes orientadas a objetos, trazendo sua linguagem consigo. Não era raro ver classes e métodos chamados onde está o mouse ou meu irmão ou coisa do tipo. Enquanto um se especializava em escrever o código-fonte, se tornando talvez um dos melhores da turma, outro fazia músicas originais de ótima qualidade e que se tornaram praticamente filhas do criador, mas que infelizmente a turma não teve oportunidade para conhecê-las. Mal teve o professor. Eu, por outro lado, cuidei da arte. Passei madrugadas e madrugadas criando e inventando personagens em um quadriculado de 32x32, criando cartas, cenários, objetos, criando heróis e vilões. Nesse meio tempo, o Juninho Ramos estava jogando Counter-Strike, mas ele ajudou muito também, dando ideias para cartas e arrumando erros no código. Queríamos muito liberar um ponto de ar para a turma experimentar o jogo, porém temo que isso não vai acontecer. No final das contas, o código ficou meio arcaico e meio confuso na hora de jogar, mas certamente um orgulho para os integrantes. No final das contas, programação é isso. É algo em que um ano consegue mudar muita coisa. É algo para quem quer criar, quem quer desafio, inventividade. Programação é arte. Programação é um estilo de vida.